Vou começar a gravação. Pronto. Última aulinha de português. Depois a gente vai só para revisões, né? E inicia a ética amanhã. Depois a gente vai para outros assuntos e faz mais revisões, mais revisões. Se for adiado ou não, não interessa. Interessa que a gente esteja preparado e afiados para a prova. Tá bom? Se for adiado, vai acontecer de qualquer jeito. A gente vai estar melhor, porque vai ter mais conteúdo na mala. Beleza? Então a aula de hoje vai ser sobre tempos verbais. E tempos verbais existem tempos simples e tempos compostos. O que seria um tempo verbal? O tempo verbal simples seria formado por apenas um verbo principal. Tempo verbal é uma frase, é um período, certo? É onde o verbo se encontra. Se encontra no presente, no passado ou no futuro. E diante disso, nós temos os tempos verbais do indicativo, né? Que no caso seria o presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Michael, não tô entendendo nada. Esse negócio de pretérito nunca vi na vida. E quando eu vi na minha escola, não me ensinaram o que era. Presente é onde nós estamos. As ações estão acontecendo neste momento. Eu estou dando aula. Eu estou lecionando. Então, nesse momento, eu dou aula. Percebam que o verbo dar aula está no presente. Eu dou aula nesse momento. Certo? Então, quando eu falo presente, é agora, é o momento. As coisas estão acontecendo agora. Então, quando eu canto, eu vendo, eu parto, no sentido de partir, isso aqui está acontecendo agora, nesse momento. Certo? O que você faz da vida? Eu canto. Ah, eu vendo galinha. Eu parto às quintas-feiras. Né? Eu saio às quintas-feiras. Então, esses verbos estão todos no presente. O pretérito perfeito, se vocês ficarem com dificuldade de pretérito, da palavra pretérito, só lembrem de passado. Então, toda vez que vocês virem pretérito perfeito, é passado perfeito. Então, o que seria um passado perfeito? O passado perfeito é aquele que aconteceu de fato, como um todo. Nada impediu que ele acontecesse. Então, quando eu cantei, realmente eu cantei naquela noite. Quando eu vendi um celular, eu realmente vendi. Nada me impediu que essa ação acontecesse. Então, no pretérito perfeito, todas as ações aconteceram de fato. Estão no passado. Já aconteceram, não interessa mais a ninguém. Então, cantei, vendi, parti. Percebam que essas ações aconteceram já. É algo que aconteceu, que o verbo vai ser flexionado de modo que eu tenha certeza das coisas. Certo? Das coisas que aconteceram no passado. No presente eu tenho certeza, mas das coisas que estão agora, acontecendo nesse momento. E o pretérito imperfeito seria o passado imperfeito. É aquilo que não aconteceu de fato. Né? Aconteceu ou ia acontecer e alguma coisa impediu que acontecesse. Então, vamos para uma frase. Enquanto eu cantava, uma confusão aconteceu. Ou seja, enquanto eu cantava, eu ainda estava cantando, não terminei de cantar, eu não cantei. Enquanto eu cantava, né, alguma coisa aconteceu, uma briga aconteceu no ambiente. Enquanto eu vendia picolé, alguma coisa aconteceu. Enquanto eu partia, alguma coisa também aconteceu que não fez com que isso, né, acontecesse de fato, como no caso de cantei, vendi, parti. Percebam a diferença, ó. Eu cantava, eu vendia, eu partia. Isso aqui deixou de existir. No passado, deixou de existir. Isso aqui não, ó, existiu realmente, aconteceu de fato. Eu tenho certeza que isso aqui aconteceu. Isso aqui não, ó. Alguma coisa me impediu enquanto eu cantava. Alguma coisa me impediu enquanto eu vendia. Entendem? Então, o pretérito mais que perfeito complicou mais ainda. Como é que eu vou diferenciar um do outro? Prestem atenção. Seria o passado mais que perfeito. Entendam isso. Isso aqui, ó, expressa uma ação anterior a outra que já aconteceu. Mas confundiu. Como é que eu vou entender isso aqui? Prestem bem atenção. Nessa frase aqui, ó. Quando sair para trabalhar, já lera o jornal de hoje. Isso aqui é para o pretérito mais que perfeito. Então entendam, qual é a definição dele? Uma coisa que aconteceu anterior a outra, certo? Que já tinha acontecido, ó. Quando eu saí para trabalhar, já lera o jornal de hoje, ou seja, antes dele sair,
ele já tinha lido o jornal. Então, esses verbos cantara, vendera, partira, todos eles vão ser flexionados dessa forma quando você quiser se referir a uma coisa no passado que aconteceu anterior a outra coisa. Por exemplo, quando sair para trabalhar, já leram o jornal. Ou seja, ele quer dizer que ele tinha lido já o jornal antes de sair para trabalhar. Ficou confuso? Não. Então, outro exemplo é aqui, ó. Antes de sair para trabalhar, já cantara no banheiro. Isso aqui, esse cantara, quer dizer o quê? Que ele tinha feito essa coisa antes de fazer uma outra, que no caso seria sair para trabalhar. Da mesma forma, vendeira, partira. Então, pretérito mais que perfeito indica uma ação que aconteceu no passado, mas que essa ação foi anterior à outra. Então, vamos contextualizar aqui. Em novembro aconteceu as eleições. Então, antes das eleições, os candidatos antes da eleição, o candidato comprara votos. Isso aqui está correto. Embora seja estranha essa expressão, mas isso está dizendo o quê? Antes das eleições, certo? Antes das eleições, o candidato comprara voto. Ou seja, ele comprar voto foi antes da eleição. Foi uma ação antes daquela que aconteceu. Antes de votar, o indivíduo vendera seu voto. Ou seja, ele vendeu antes de votar. No dia da eleição, o indivíduo vendera seu voto antes de votar, certo? Antes de votar, o indivíduo já vendera seu voto. Também da mesma forma. Entenderam? Então, essa ação aconteceu, mas ela aconteceu no passado e anterior a uma outra. Esse aqui, ó, do pretérito imperfeito, é o que aconteceu no passado, mas foi impedido por alguém. Foi impedido por alguma coisa. O pretérito perfeito é o passado perfeito. É onde aconteceu a coisa de fato. Tudo foi completado. Não ficou nada sobrando, a ação aconteceu, foi tudo perfeito. No presente é agora, é onde nós estamos, é o tempo em que nós estamos. Então tudo vai ser com base no presente. Eu canto, eu vendo, eu parto. No passado perfeito, eu cantei, eu vendi, eu parti. No imperfeito, eu cantava, mas enquanto eu cantava, aconteceu uma briga. Eu vendia, mas o cara me tirou da rua. Não me deixou vender. Então eu vendia, né? Então, vão pegando esses links aqui para não confundir os tempos, porque vai cair questão sobre eles. Pode ser que seja para classificar, pode ser que seja para vocês completarem uma frase da forma correta, etc. Beleza? Então, além desses tempos, nós temos o tempo do futuro do presente. Futuro do presente é o que vai acontecer no futuro. Então, eu cantarei, eu venderei, eu partirei, eu brincarei. Ou seja, você está projetando que aquilo pode acontecer no futuro, né? Aquilo vai acontecer no futuro. Você tem certeza que aquilo vai acontecer no futuro. Eu passarei na prova, eu cantarei na festa, certo? Eu lerei vários livros esse ano. Ou seja, você está dizendo que uma ação vai acontecer no futuro. Então não tem nada demais aqui. Futuro do presente é conjugar o verbo para o futuro. E o futuro do pretérito é como se fosse o futuro do passado. Como assim? Não existe isso. Existe, ó. Futuro do pretérito, eu coloquei até a explicação aqui para vocês não confundirem. Expressa a ação futura em relação a outra já concluída. Por exemplo, leria mais se houvera ou se tivesse havido tempo. Preste atenção que ele está dizendo que talvez ele leria se houvesse ou se tivesse havido, né, mais tempo ou tempo suficiente. Então perceba que essa ação aqui, ó, é uma ação futura. Ele estava projetando isso aqui no passado, mas enquanto ele projetava, ele estava tendo uma visão futura. Tipo assim, eu leria mais se não tivesse acontecido isso. Eu leria mais se não tivesse isso na minha vida. Então, eu teria mais dinheiro se não tivesse gastado com a porcaria lá atrás. Então, esse eu teria, é uma dúvida, né? Você acha que teria mais dinheiro se não tivesse gasto com porcaria ou com coisas banais. Então, como você projetou isso aí para o futuro, só que
Isso era um pensamento seu do passado, esse é o futuro do pretérito, é o futuro do passado. Então, cantaria, venderia, partiria, compraria mais, ficaria mais rico. Então, esse ficaria, cantaria, venderia é o futuro do pretérito, né? É uma ação futura em relação a outra já concluída. Qual foi a concluída? Ó, leria mais se houvesse tempo, ou se tivesse havido tempo, certo? Mas como não houve tempo, ele não teve como ler. Ficou confuso isso aqui? Vocês pegaram ou não? Esses tempos aqui, ó, os termos deles são meio chatinho mesmo, tá? Eles são futuro do presente, futuro do que está acontecendo agora. Futuro do pretérito é o futuro do que aconteceu no passado, ou seja, era o futuro de uma reação ou de uma ação que já aconteceu, que já foi concluída. Então, por exemplo, é uma hipótese, entendeu? É uma hipótese em relação ao que já aconteceu. Por exemplo, o seu celular quebrou, você diz assim: eu compraria uma nova sandália se meu celular não tivesse quebrado. Ou seja, o que foi que aconteceu? O que já estava concluído? O seu celular quebrou. Então, qual é a hipótese que você tem? Que você compraria uma sandália nova se o celular não tivesse quebrado. Então, é uma ação futura que você ia fazer se essa outra já concluída não tivesse acontecido. Então, teria, leria, venderia, mas se não tivesse acontecido isso ou outra coisa. Tá? Então, qual é o tempo que esse verbo aqui, olha, tá conjugado? É o mais que perfeito, entenderam? Se houvera tempo. Então, se houvera tá no mais que perfeito, que é esse aqui, ó. Mostrei para vocês, ó. Mais que perfeito, pretérito mais que perfeito, que indica uma ação anterior a uma outra que já aconteceu. Entenderam? Então, por que ele tá desse jeito, ó? Ele leria se houvera tempo. Esse se houvera é que indica a ação dele de ler antes de faltar tempo. Entenderam? Então é uma ação anterior, indica uma ação anterior a outra que já concluiu. Por quê? Qual é aqui a ação que já concluiu aqui, ó? É que não tem mais tempo, entendeu? Não teve mais tempo. Então a anterior seria que ele leria mais. Entenderam? Não sei se está confuso, não sei se vocês estão entendendo. Dê um retorno aí. Tá difícil? Pra mim não, dá de entender de boa. Tá bom. Qualquer coisa vocês me digam aí se tá difícil ou não. Mas isso aqui é em relação a esses termozinhos chatos. Os outros são mais legais, ó. Presta atenção. O subjuntivo vai sempre indicar uma dúvida, algo impreciso, algo incerto. Então, o presente, pretérito, imperfeito e futuro. Novamente tá aqui, ó. Presente é o que a gente faz, né? Então, como é uma dúvida, é que eu cante, que eu venda, que eu parta. Sempre na frase vai ter uma dúvida, vai ser um sentimento de dúvida. Por exemplo, o cara quer que eu cante. O cara quer que eu venda. Que eu venda não é certeza que você vai vender. Que eu cante não é certeza que você vai cantar. Então isso aqui é uma dúvida, é impreciso, né? Por exemplo, para que eu cante, é necessário que me paguem bem. Por exemplo, como você está dizendo, para que eu cante, não é certeza que você vai cantar. Então é uma dúvida. Você está colocando uma incerteza, você está colocando uma imprecisão. Certo? Pretérito imperfeito. Se eu cantasse, se eu vendesse, se eu partisse, seria mais legal. Então preste atenção que é sempre um elemento que liga o verbo a outra parte da frase. Aqui no presente, quem liga é o que? Que eu cante, que eu venda, que eu parta. No passado imperfeito, qual é o passado imperfeito? É o que não aconteceu porque uma coisa no passado impediu que isso acontecesse. Vai ser o se. Por exemplo, se eu cantasse mais, teria mais dinheiro. Se eu vendesse mais, teria mais dinheiro. Percebam que se eu cantasse mais, ou seja, eu não cantei o suficiente, eu não vendi o suficiente. Entenderam? Então essa ação aqui não foi completa. Porque se fosse completa, eu teria mais dinheiro. Então, se eu cantasse, se eu vendesse, se eu partisse, seria mais legal.
Então tá lá no passado. Tá lá no passado essa ação. E no futuro é quando eu cantar, quando eu vender, quando eu partir. Entenderam? Então, sempre vai indicar o quê? Uma dúvida, uma incerteza. O se é sempre uma incerteza. Se eu tivesse estudado mais, eu teria passado. Se eu tivesse comprado menos coisas, eu teria mais dinheiro. Se. O se é sempre uma incerteza. Então, eu coloquei uns exemplos aqui para vocês pegarem. No presente é o sempre o que eu falei, né? Então, que eles leiam. Se eles quiserem passar no concurso, que eles leiam mais. Então, esse que eles leiam mais, se eles quiserem passar no concurso, é uma dúvida, né? Você não sabe se eles querem ou não. Então, você está em dúvida, é incerteza, é uma imprecisão. Então, se eles quiserem passar no concurso, que leiam mais. Então, que leiam mais é uma dúvida, né? Então, vocês vão ligar esse elemento a partir do quê? No presente, né? No pretérito é passado. Então, se eles lessem, eles teriam passado no concurso. Ou se eles tivessem lido, também daria da mesma forma. Certo? O mesmo sentido. Então, se eles lessem mais, talvez teriam um melhor rendimento na prova. Então, como é uma dúvida, todo verbo que vir acompanhado desses elementos e indicarem dúvida, ele vai estar no tempo subjuntivo, tá? Ele vai estar no subjuntivo. O subjuntivo quer dizer dúvida, imprecisão. Em todo verbo, qual é o verbo aqui? O verbo ler. Qual é o verbo aqui? O verbo cantar, o verbo vender, o verbo partir. Entenderam? Todo verbo que vier nessa conjugação aqui, ó, cantar, se vendesse, partisse, ou no futuro, quando eu cantar, quando eles lerem. Então, quando eles partirem, como é dúvida, quando aqui, ó, quando está colocando uma condição de dúvida, o se também colocou uma condição de dúvida no passado, e o que eles leiam também está colocando uma condição de dúvida, então esse verbo vai estar no subjuntivo. Todo verbo que indicar uma dúvida, ele vai estar no subjuntivo. Vocês vão ter que anotar isso e colocar isso na prova de vocês. Tá bom? Parece um pouco assim abstrato, parece que você não coloca na cabeça, mas com o tempo, quando você for pegando os exemplos, vai entrando na cabeça, vai encaixando. Não se preocupem não. Então, o imperativo, a gente já viu um pouco dele. É o verbo nesse caso vai estar flexionado para indicar ordem, conselho ou pedido. É o verbo lá daquela receita de bolo que eu falei para vocês. Lá dos textos injuntivos, que vão mostrar quando você tem uma ordem para cumprir, né? Então, o imperativo ele pode ser negativo e pode ser afirmativo. Quando é que o imperativo vai ser negativo? Quando a ordem for para que não faça aquilo ali. Então, quando você diz não abra a porta, não feche a porta, não brigue dessa forma, você está colocando uma ordem negativa para que a pessoa não faça aquilo. Então, não abra a porta é um imperativo, é uma ordem. Não abram, não abra, não abra. Tá? É uma ordem. Então, todo verbo, quando estiver indicando ordem, conselho, pedido, ele vai estar no imperativo. Se tivesse uma questão pedindo que vocês colocassem em qual o tempo verbal e qual o modo verbal em que esse verbo está flexionado, vocês vão dizer o quê? O tempo é não abram. Abram é presente. O tempo aqui da frase é presente. E o modo é imperativo, que o verbo está flexionado. Aqui é uma ordem, ó, não abram. E é um imperativo negativo, porque está dizendo que não é para fazer aquela ação. E o afirmativo é o contrário. Então, você vai dar ordem para fazer a ação. Então, abra a porta, abra a janela, misture 3 colheres de sopa de alguma coisa. Então, sempre vai ser uma ordem afirmativa, para que você faça aquela ação. Entenderam? Então, o imperativo vai indicar ordem. Todo verbo imperativo indica ordem, indica conselho, indica pedido. Nada de diferente aqui do que a gente já tinha visto em aulas passadas, né? Sem nem falar de imperativo de modo específico assim. Então, eu trouxe um resumo para vocês, para novamente recapitular. O modo indicativo, nós temos o presente, né? Presente do indicativo. Então, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Tudo isso aqui está no presente, ó.
Tá indicando que agora, isso aqui tá acontecendo agora. Então eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Todos esses verbos aqui estão no presente. Quando ele está no passado, ele vai estar no passado perfeito ou imperfeito, ou mais que perfeito. Aí você tem que entender que o passado perfeito, a ação já aconteceu. Então, eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. Então, eu percebo que essas ações todas aqui já aconteceram. É certeza que elas já foram concluídas. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu, vendemos, vós vendestes, eles venderam. Todas essas ações aconteceram ou não? Certeza que aconteceram. Isso aqui é uma conclusão que no passado isso aqui já aconteceu. Agora, quando no passado uma coisa não aconteceu porque outra atrapalhou, ou porque foi impossível de acontecer, percebam que eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Mas alguma coisa aconteceu que impossibilitou de que a gente amasse, entendeu? Então eu amava, tu amava, nós amávamos ir para aquele lugar. Mas o que aconteceu? Sei lá, aconteceu alguma coisa que tirou esse sentimento da gente, entenderam? Então alguma coisa impediu que isso continuasse acontecendo. Beleza? Eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendíeis, eles vendiam. Então, tudo isso aqui, ó, acontecia no passado, mas alguma coisa impediu que isso continuasse a acontecer. Então, pretérito imperfeito, não foi concluída essa ação, porque eu amava, eu não completei de amar. Porque quando eu completasse de amar, seria eu amei, entendeu? Pretérito mais que perfeito. A coisa aconteceu no passado, só que ela aconteceu anterior a uma outra. Então, eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Então é estranho, mas todo verbo que terminar amar, amar, amáramos, amareis, amaram, é estranho. E esse verbo vai estar no pretérito mais que perfeito. Coloque isso na cabeça de vocês. Vocês podem até não saber como conjugar o verbo, mas se esse verbo terminar em vendeira, vendeiras, vendera, ele tá no mais que perfeito, pretérito mais que perfeito. Não pode perder questão por causa disso. Você pode até não conjugar isso aqui tudo. Isso aqui também não é para você decorar. Isso aqui não é para você saber. Isso aqui é um decoreba apenas. Mas você tem que saber como que os verbos terminam em cada tempo, em cada modo indicativo. Então, se ele terminou em amo, amas, ama, é presente. Se ele terminou amei, amarte, amou, amamos, é pretérito perfeito. A ação aconteceu no passado e já está concluída. Agora, se terminar eu amava, amavas, tu amava, ele amava, nós amávamos, aconteceu no passado, mas só que alguma coisa impediu que ela continuasse acontecendo. Entendeu? Então foi impedida essa ação. Eu vendia, tu vendias, ele vendia. Então, olha a terminação do verbo, é sempre indicando uma coisa que foi incompleta. Então, se for incompleta, é imperfeito, é pretérito imperfeito. E isso aqui, se é uma coisa aconteceu antes da outra, no passado, também vai ser mais que perfeito. Então, eu vendera, tu vendeiras, né? Ele vendera. Antes de sair do carro, eu vendera ele. Ou seja, antes de sair, eu vendi ele, né? Então, como é que eu falo isso quando eu quero indicar que uma ação aconteceu no passado anterior a outra? Bota o verbo no mais que perfeito. Eu vendera, tu vendeiras, ele vendera, certo? Eu partira. Ok? E no futuro do presente? Isso aqui é fácil. Futuro do presente é o futuro, pode ser amanhã, depois, ou daqui a um mês. Então eu amarei essa série daqui a um mês, ou tu amarás essa série quando começar a assistir. Então, como é o futuro do presente, você está dando uma certeza que isso vai acontecer, você coloca o verbo no futuro do presente. Agora, quando é futuro do passado, você coloca o verbo com essa conjugação. Então, eu amaria, tu amarias, nós amaria, ele amaria, perdão, nós amaríamos, vós amarias, eles amariam. Então, preste atenção que futuro do pretérito, futuro do passado, isso aqui é muito mais essa nomenclaturazinha para confundir, mas não tem nada de difícil. Essa ação aconteceria,
se não tivesse outra. Preste atenção. Não confunda com essa aqui, ó. Eu amaria mais se não tivesse sido desprezado. Ou seja, sempre vai indicar uma condição. Sempre vai indicar uma incerteza acerca daquilo que poderia acontecer no passado. Então, ele vai indicar sempre uma ação que poderia acontecer se uma outra não tivesse acontecido. Então, eu amaria, tu amarias, ele amaria. Então, tu amarias mais essa série se não fosse esse personagem. Entenderam? Então, se não fosse aquele cara no passado, aquele personagem no passado, você gostaria mais da série. Então, indica sempre uma ação anterior a uma outra, mas que seja por condição. Não essa daqui, ó, que aconteceu anterior a outra, mas essa daqui é algo que aconteceria melhor se essa outra não existisse. Então eu amaria, tu amarias, eu venderia mais se não tivesse aquele fiscal lá na rua me impedindo, certo? Eu partiria naquela mesma hora se não tivesse alguém por perto. Ou seja, eu ia fazer isso, mas como tinha essa outra coisa, não fiz. Entenderam? Bom, pegamos os tempos verbais. Mais na frente a gente vai pegar umas questõezinhas que vai ficar de boas. Ficou difícil? Estuda em casa, volta com a dúvida, a gente tira, a gente sana. Beleza? Então, vamos agora com relação à última classe de palavras que a gente vai trabalhar aqui. A gente já trabalhou, ó, subjuntivo ou substantivo, advérbio, vai trabalhar hoje advérbio, já trabalhamos artigo, né? Lembra? Adjetivo também. Hoje advérbio. Advérbio é muito importante porque cai muito na prova de vocês. Então, advérbios são palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou um advérbio, ou outro advérbio, né? Então, o verbo a gente conhece. O que é o verbo? O verbo é a palavra que vai indicar ação. Então, olhar, piscar, pegar, deixa eu ver, bucejar, tudo isso são verbos. Indicam a ação, estão no infinitivo ou podem ser conjugados de acordo com o tempo verbal, é um verbo. Então, o advérbio pode ser classificado com relação ao modo. Então, quando ele é relacionado a modo, ele vai indicar o modo como aquilo foi feito. É simplesmente assim. O modo como aquela ação aconteceu. Então, bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, assim, de debalde. São todas as palavras que vão indicar um modo. Então, melhor ainda é com exemplo. Vamos para cá, embaixo. Aos poucos, ele foi aprendendo sobre a legislação federal. Aos poucos, se fosse depressa, também seria um modo como isso aconteceu, como isso foi feito. Então, o que está sendo feito aqui? A aprendizagem, né, sobre a legislação federal. Então, aos poucos, a frase quer dizer que ele aos poucos foi aprendendo. Então, como aos poucos é um modo de aprender, assim como às pressas, ou devagar, ou depressa, também é um modo de fazer alguma coisa, esse é um advérbio aos poucos, é um advérbio de modo. A classificação dele é advérbio de modo. Indica o modo como você faz uma ação, o modo como você realiza uma ação. Eu fui para Bacabal às pressas com minha mãe. Ou seja, você quer dizer que foi para Bacabal às pressas. O modo como você foi, o modo como você realizou essa ação de ir para Bacabal, até Bacabal. Entenderam? Então, advérbio de modo vai indicar o modo como uma coisa está acontecendo, como o verbo foi conjugado, como a ação foi feita. Então, ele mal chegou, já foi dando bronca em todos. Isso quer dizer também o quê? Que o cara mal chegou no lugar. Ou seja, ele nem sequer chegou. O modo como ele chegou, depressa, no mesmo minuto, já foi dando bronca em todos. Então, isso aqui não tem segredo. Advérbio de modo vai indicar o modo como uma coisa foi feita. Então, às pressas, aos poucos, mal chegou, bem chegou, assim que chegou. Todos eles são exemplos de advérbios utilizados para indicar o modo como uma coisa foi feita. Beleza? Então,
Tem também o advérbio de intensidade, que indica a intensidade como aquela coisa foi feita. Então, por exemplo, eu fui muito mal na prova. Esse muito mal quer indicar a intensidade com que você se saiu mal na prova. Então, muito mal quer dizer que você não foi bem e que você não apenas foi mal, mas que você mandou muito mal na prova. Então, indica uma intensidade, tá bom? Intensidade, da intensidade ao discurso, da intensidade como que aquela ação foi feita. Outro exemplo seria, eles ficaram bastante satisfeitos, aqui tem um errozinho, seria satisfeitos com os resultados. Eles ficaram bastante satisfeitos. Indica o quê? A intensidade da satisfação. Então, muito, demais, pouco, tão pouco, menos, em excesso, bastante. Todos eles são um exemplo de advérbios de intensidade. Vão dar intensidade ao verbo. Ele vai modificar aqui, ó, o verbo, um adjetivo. Bastante aqui, ó, seria o quê? Um advérbio. E o que é o adjetivo aqui, ó? O adjetivo é satisfeito. Eu estou satisfeito, eu fiquei satisfeito, certo? Porque não existe verbo satisfeito. Existe a qualidade de satisfeito. Existe uma satisfação. Beleza? Então, aqui, ó, o advérbio é bastante e o adjetivo é satisfeitos, certo? E o verbo aqui tá onde? Tá bem aqui, ó, ficaram. O verbo é ficaram, advérbio bastantes, certo? E adjetivo tá aqui, ó. Quem que tá modificando o adjetivo aqui? O bastante. Porque se a palavra ou a frase fosse apenas assim, ó. Eles, aqui é eles, né? Tá ele, mais um erro aí. Eles ficaram satisfeitos com os resultados. Isso aqui estaria bacana. Tá dizendo que eles estariam satisfeitos. Mas se você disser eles ficaram bastante satisfeitos, você está dando intensidade à satisfação deles. Então é muito mais do que satisfeitos. Entenderam? Então está modificando o adjetivo. Você está dando mais intensidade, você está dando mais expressão à sua fala. Tá ok? Então, existe também um advérbio de lugar. Ele vai modificar o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Por exemplo, aqui, antes, dentro, ali, adiante, fora, acolá, atrás de alguma coisa, além daquela cidade. Então, esses advérbios são todos relacionados ou referentes a lugares. Por exemplo, eu fui além do que o professor pediu para a prova. Então, quando você diz eu fui além do que ele pediu, você diz que foi além daquele ponto em que ele colocou para estudar. Então, é um indicativo de lugar, de que você foi, ultrapassou o ponto, beleza? Ultrapassou o limite. Então, quando você diz o livro está acima da mesa, você está dizendo o lugar. Você está querendo dizer que ele está em um lugar acima da mesa. Quando você diz assim, você vai para onde? Quando você usa onde, você está utilizando um advérbio para perguntar onde que esse cara vai estar. O lugar onde que ele vai, certo? Você vai para onde? Ou você vai para onde? Eu estou longe de casa. Esse longe não é verbo, não é adjetivo, não é nada. Ele é advérbio. E é advérbio de lugar, porque indica uma localização em onde você está. A caneta está debaixo da mesa. Também indica lugar, é um advérbio de lugar. Onde posso encontrar celulares seminovos? Você está perguntando o quê? O lugar onde você pode encontrar celulares seminovos. Então, esses também são exemplos de advérbios de lugares. Ok? Mais um, advérbios relacionados a tempos. Hoje, logo, primeiro, ontem, tarde, outrora, amanhã, cedo da noite, depois de amanhã. Tudo isso indica o quê? Tempo. Então, palavras que indicam tempo, que modificam verbos, são advérbios de tempo. Por exemplo, eu preciso estudar antes que anoiteça. Você está dizendo o quê? Que precisa estudar em um tempo anterior ao anoitecer. Então, antes que anoiteça é um advérbio de tempo. Antes tarde do que nunca. Nunca também é em relação a tempo. E tarde aqui, ó, seria também um advérbio de tempo. Hoje, logo, primeiro, ontem, tarde, outrora, amanhã, nunca, então, ora, sempre. Então, todas essas palavras são palavras relacionadas a tempo,
são palavras que podem modificar um verbo, podem modificar um adjetivo ou outro advérbio, que é o advérbio, certo? Então, eu preciso estudar. Vamos ver essa frase aqui, ó. Eu é o sujeito, preciso estudar é o verbo, né? Aqui seria uma junção entre dois verbos, verbos auxiliares, né? Preciso ir estudar antes que anoiteça. Então, você está modificando aqui um verbo, né? Porque você está dizendo que estudar tem que ser antes que anoitecer. Não é somente estudar, você tem que estudar antes de anoitecer. Beleza? Sempre que eu vou ao supermercado, ou seja, todo tempo que eu vou ao supermercado acontece alguma coisa. Aí, esse sempre aqui, ó, também vai ser advérbio de tempo. Beleza? Tá difícil? Vamos para mais uma. Existe o advérbio de negação. De negação é quando você nega alguma coisa. Então, nunca vi tanta gente por metro quadrado. Você está dizendo que nunca viu tanta gente no mesmo lugar. Então, esse nunca aqui é uma negação, né? Daquilo que você está dizendo. Ó. Nunca viu tanta gente por metro quadrado. Jamais também é uma negação. Então, como é uma negação que modifica uma ação, pode ser e é considerado um advérbio de negação. Então, nunca, nem, não, jamais, de modo algum, de forma nenhuma, todos são advérbios de negação. Vocês vão ver com as questões que vai ficar bem facinho de colocar isso, porque quando uma palavra nega outra, você já diz logo que é um advérbio de negação. Quando uma palavra diz alguma coisa em relação a tempo, você já diz logo que é um advérbio relacionado a tempo. Quando uma palavra modifica o verbo e se refere a lugar, você já diz logo que é um advérbio de lugar. Ok? E quando uma palavra coloca dúvida na frase, você também vai dizer que é um advérbio de dúvida. Por exemplo, acaso você trouxe, por acaso você trouxe as sacolas? Você está perguntando porque você tem dúvida, né? Porventura você foi ao supermercado? Você está perguntando porque você tem dúvida. Todo mundo que pergunta tem uma dúvida. Então, quem sabe um dia terei um carro esportivo. Esse quem sabe é um advérbio de dúvida porque ele coloca dúvida na frase. Ele não tem certeza que terá um carro esportivo. Então, ele está dizendo assim, talvez, quem sabe, quiçá, eu terei um carro esportivo. Provavelmente terei férias remuneradas. Então, esse provavelmente também você não tem certeza. Porque se você tivesse certeza, você diria certamente terei férias remuneradas. Então, como indica dúvida e os advérbios, a maioria deles vão terminar em mente, isso aqui é uma dica que eu vou dar para vocês mais na frente, vocês vão dizer que é um advérbio de dúvida. Tá colocando dúvida na frase? É um advérbio de dúvida. Ok? De afirmação, vai afirmar, vai dar certeza. Então, sim, certamente, realmente, de certo, efetivamente. Então, realmente é muito difícil ser aprovado sem estudar. Então, você está dando o quê? Uma afirmação, uma certeza sobre aquele fenômeno. Ok? O de exclusão vai excluir, vai colocar em exceção. Então, apenas quem estudou passou. Você está o quê? Excluindo aqui quem não estudou. Porque só quem estudou foi quem passou. Beleza? Ó, apenas quem estudou passou. Isso aqui não é exclusão? Apenas, exclusivamente quem estudou passou. Todos ficaram reprovados. Se não, quem estudou. Se não, também aqui é uma exclusão. Ó. Você está dizendo que todos ficaram reprovados, menos aqueles que estudaram. Beleza? Somente quem estudou passou. Também seria advérbio de exclusão. Ok? Então vamos para questões, né? Essa aqui é bem facinha, é só uma de numeral que eu trouxe aqui só para vocês relembrarem, né? E a gente ficar revisando de vez em quando. Assinale a alternativa em que o numeral está escrito por extenso corretamente. Então ele quer saber se você sabe o jeito de falar a palavra certa, o numeral certo. Então, os moradores do bairro Matão, em Sumaré, São Paulo, temem que suas casas desabem após uma cratera se abrir na Avenida Papa Pio X. Tá correto ou tá errado?
Errado. Ó, vocês têm que. Errado. Pra responder isso aqui, vocês têm que lembrar da regrinha lá dos romanos, né? Números romanos. Até o 10, a gente lê como ordinal. Pio 12. Então tá certo. Até o 10 a gente lê como ordinal. Passou do 10, lê como cardinal. Então, Pio 12 é Pio 12. 12 é cardinal. Não é Pio 12º. Tá bom? Até o 10 você pode ler como ordinal. Então, bora deixar essa daqui para ver se a gente acha outra absurda. Se você não lembrou dessa regra, vai para as outras. Deixa isso daqui em stand-by, na espera. Letra B. O acidente ocorreu nessa quarta-feira, ou terça-feira, na BR 401 ou é 401? 401. É 401, então corta essa aqui. Não é essa, tenho certeza que não é essa. Letra C. A 22ª edição do Guia Impresso traz uma matéria e teve sua página classe texto reformulada. Então, 22ª está correto. Certo? Deixa essa daqui também, porque essa daqui me trouxe dúvida, né? Vamos lá. O artigo 171 obteve... Peraí. Artigo 171. Obter para si ou para outrem vantagem lícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil. Isso aqui tá meio que sem contexto, é porque isso aqui ele só pegou o artigo como ele tá escrito e mandou aqui. A gente não sabe, não se contextualizou com relação ao artigo e é até difícil de entender a leitura. Mas ele quer saber qual é a numeração desse artigo. Se é centésimo primeiro. Isso aqui tá todo errado. O artigo é o 171. Beleza? 171. E se fosse para descrever em decimal, não seria isso aí não. Seria o qual? Alguém arrisca? Seria ó, o 171º. Correto? Então, voltando aqui para a resolução, né? A gente viu que a primeira estaria errada, né? Porque até o 10º você lê. Até o 9º, na verdade, você lê como... Não, o que está errado aqui, pô, é décima. Papa Pio X. Seria Pio 10º. Tá? Aqui tá correto, ó, mas tá errado a conjugação para o feminino. Seria Pio 10º, tá correto. Estaria correto, na verdade, perdão. Então tá errado por causa desse 10º, é Pio 10º. Porque se fosse 11 aqui, ó, seria Pio 11, Pio 12, Pio 13, 14, passou do 10, lê como cardinal, tá bom? Então aqui tá errado por causa disso. Consertando aqui o erro. A segunda estaria errado porque é 401, né? 22ª está correto, é a única que está correta até agora. O artigo seria o 171º e não 70º. E a Semana de Arte Moderna aconteceu no início do século XX. Não seria no século do 10º. Lembra que no algarismo romano passou de 10, é lido como cardinal. Tá bom? Século 21, 22, 23, 24. Agora se for no... que fosse 10, século 10º, tava correto. Fosse 8, século 8º. Se fosse 5, século 5º, também tava correto. Tá bom? Mas como passou de 10 aqui, ó, passou do xzinho, tem que ser lido como cardinal. Tá, isso aqui é uma revisãozinha de aulas passadas. Eu quero ver essa aqui, ó. Observe as passagens. E agora quer começar uma carreira médica. Ele tem 80 anos, isto mesmo, 80. Talvez a expectativa de vida não permita. Isso aqui seria um trecho, eu peguei as passagens do trecho para vocês e coloquei aqui só o que é importante. Então ele quer saber que tipo de verbo é esse aí. Qual é o sentido dessas frases? Coloquem para mim. B. Ó, agora é de tempo, né?
Isto mesmo, você está confirmando, você está afirmando. E talvez é o quê? Uma dúvida, né? É uma possibilidade, é uma incerteza. Então a alternativa correta seria o quê? Letra B, né? Agora, de tempo, isto mesmo, afirmação, talvez é uma dúvida. Todo mundo pegou essa? Sim. Tá. Mais uma. No trecho, o sistema que não dá de comer, tampouco dá de amar. A expressão destacada estabelece entre as orações a relação de. Alguém tem uma resposta? Ó, presta atenção. O sistema que não dá de comer, tampouco dá de amar. Ele tá dizendo que o sistema não dá nem de comer, muito menos de amar. Entendeu? O sistema, por exemplo, o governo brasileiro não dá condição da população nem comer, muito menos vai amar ela. Muito menos vai amá-la. Entendeu? É mais ou menos isso que ele tá querendo dizer. Então, se ele não dá de comer nem de amar, ele tá colocando o quê? Que é uma adição. Né? Ele não está concluindo. Tão pouco dá de amar não é a conclusão, não é a diversidade também não. Ele não está contrapondo uma ideia a outra não. Ele está tão pouco não vai dar de amar. Se você não estuda, tão pouco vai passar. Ou seja, você está adicionando uma ideia, né? Você está acrescentando sentido a essa palavra, a essa oração. Essas duas orações estão complementando uma entre si a partir desse tão pouco que é de adição, né? Correto? Então, mais uma. A taxa de desemprego tem caído lentamente e a desocupação ainda atinge 12,6 milhões de brasileiros. Os termos destacados expressam correta e, respectivamente, circunstâncias de... Letra E. Intensidade e afirmação. Peraí, eu errei. Letra B, modo e tempo. Modo e tempo, letra B. É verdade, a B. Justamente, ó. A taxa de desemprego tem caído lentamente. Como é que esse lentamente indica o quê? A forma como ela caiu, né? E a desocupação ainda atinge, ou seja, ele quer dizer que ainda hoje atinge 12,6 milhões de brasileiros. Então é modo como cai a taxa de desemprego e também que ainda existe desocupação, entenderam? Então é tempo, modo e tempo. Letra B. Muito bem. Mais uma. Assinale a alternativa em que o termo em destaque está empregado com o mesmo sentido que ocorre em não é fácil de carregar, sobretudo quando envolvido por um crânio pesado. É mais difícil ainda de abastecer. Ele quer um ainda que tem o mesmo sentido que esse ainda aqui, ó, em destaque. Letra A. Eu também acho que a letra A.
Vamos lá. É mais difícil ainda de abastecer. Ele falou o quê? Que não é fácil de carregar e é mais difícil ainda de abastecer. Vamos lá. Ele já tem ele já tem muitos brinquedos e você ainda assim lhe comprou mais. Esse é mais difícil ainda de abastecer, ó, coloca mais intensidade. Quer dizer que é mais difícil abastecer do que carregar. Então, vocês procurariam um ainda que tem adição, ó, que adiciona dificuldade, que adiciona intensidade. Esse ainda aqui é de adição. Então, ele já tem muitos brinquedos e você ainda assim lhe comprou mais. Esse Letra aqui, C, né? vou deixar ele aqui, porque se você não entendeu, vai pulando. Letra B. Ainda há pouco falávamos de você, ó. Ainda há pouco está se referindo a tempo. Ainda há pouco tempo. Letra C. Não é questão de intensidade. Letra C. Quando cheguei, o filme ainda não havia começado. Ainda não havia é de tempo também. Aqui não é a tempo. É mais difícil ainda de abastecer, que é mais difícil abastecer do que isso aqui, do que carregar. A família mudou-se para uma casa maior ainda. Preste atenção que esse termo se parece muito com esse, ó. É mais difícil ainda de abastecer. A casa é maior ainda. Entenderam? É mais difícil ainda de abastecer, ou seja, é mais difícil. Tá dando intensidade aqui, ó. Aqui também tá dando intensidade para o tamanho da casa. Então a resposta correta aqui para essa questão seria letra D e não letra A. Aqui é como se fosse uma oposição ao que ele fez, ó. E você ainda assim comprou mais. Ou seja, ela tá contrapondo a ideia dele de comprar mais brinquedo porque o menino tem. Agora, se fosse assim, ó. Ele já tem muitos brinquedos e você comprou mais ainda, seria a resposta. Mas aqui não, esse ainda é como se ela tivesse contrapondo a opinião dele. Como ela fosse contrária ao ato dele comprar mais brinquedo, mesmo o menino tendo mais. Tendo já demais. Então a família mudou-se para uma casa maior ainda. Ou seja, é o mesmo sentido desse ainda aqui, ó. É mais difícil ainda de abastecer. Entenderam? E ainda é advérbio de tempo. Pode ser advérbio de intensidade. Tá ok? E aqui ele usou ainda justamente para confundir vocês. Porque aqui vocês poderiam dizer que ainda é tempo. Mas esse ainda aqui não tem sentido de tempo. Tem sentido de intensidade. Vamos para mais uma. Essa aqui é para completar. Aí aqui eu vou dar uma dica para vocês. Muito importante. Que não é regra geral, mas vai ajudar vocês matarem muitas questões. Ao estabelecer familiaridade com as orações em evidência, substitua as expressões em destaque por advérbios que retratarem circunstâncias de modo. Com calma, o rapaz foi se aproximando dos convidados. Como ele quer uma com o mesmo sentido e quer um advérbio que indique modo, vocês vão se substituir. Então, qual a palavra que vocês podem substituir aqui? Qual advérbio vocês podem botar aqui para ter o mesmo sentido? Com cautela. Ó, poderia ser, mas ele quer uma só palavra, ele não quer uma ligação de advérbios. Ele não quer essa palavra aqui, ó, com calma, com cautela, não. Ele não quer um sinônimo, ele quer um advérbio, né, que retrate circunstância de modo. Então, o advérbio de calma é calmamente. Entendo. Então, preste atenção que toda palavra que terminar em mente, calmamente, suavemente, certamente, todas elas são advérbios. E advérbios de modo. Então, sempre que tiver uma opção em que existe essa palavra destacada, ele pegue ou queira saber o que significa essa palavra, ou qual é a classe dela, vocês vão dizer que é um advérbio de modo e está relacionado a alguma coisa. Alguma ação, o modo como essa ação está sendo feita. Então aqui, ó, com suavidade as ondas tocavam seus pés à beira do mar. Então aqui seria o quê? Substituir por suavemente. Letra C. Os policiais agiram com cautela. Aqui seria o quê? E aí? Cautelosamente.
Procurava acariciá-la com carinho, dada a magnitude de seus sentimentos. Aqui é o que? Carinhosamente. Então perceba que sempre que você for fazer ou colocar uma palavra em advérbio, mudar o significado dela, a classe dela para advérbio, vai haver esse acréscimo do mente aqui, ó, suavemente, cautelosamente, carinhosamente. Então vocês percebem que mudar uma palavra, cautela, para advérbio, para que ela assuma a função de advérbio, você tem que fazer o quê? Colocar o mente ali depois, colocar esse sufixo aqui, ó, mente. Aí vira advérbio, porque aí vira advérbio de modo. E o modo como essa coisa aconteceu, ou seja, os policiais agiram calmamente. É a forma como eles agiram, é o modo como eles agiram. Carinhosamente, cautelosamente, suavemente, calmamente e assim por diante. Então, não compareceram ao local determinado. Com certeza desistiram do passeio. Aqui pode ser substituído por propositalmente, certamente desistiram do passeio e assim por diante. Entenderam? Então, todas essas palavras aqui são advérbios, indicam o modo como alguma coisa está sendo feita. Beleza? Mais uma para vocês. Em todas as alternativas, há 2 advérbios, exceto essa aqui eu vou deixar vocês responderem sozinho. Ele quer uma alternativa que não tem 2 advérbios, o resto tem advérbios, tem 2 advérbios. Para responder isso aí, vocês precisariam lembrar de toda aquela lista lá, né? De advérbio de tempo, intensidade, de modo, de exclusão, de dúvida, de intensidade. Tudo isso aí. Então vamos identificar aqui onde estão os advérbios na frase. Ele permaneceu é verbo, né? Muito calado. Esse muito é um advérbio. Calado não. Calado é adjetivo, é a forma como você tá, a qualidade. Amanhã, advérbio de tempo, lembra? Não iremos ao cinema. Não é o advérbio de quê? De negação. Então aqui tem 2 advérbios. Eu não achei 2 advérbios nessa primeira, eu vou pular. Não, não seria o advérbio de negação. E amanhã, advérbio de tempo. Amanhã, ontem, depois, daqui a pouco, todos são advérbio de tempo. O menino, ontem, advérbio de tempo. Cantou desafinadamente, ou seja, advérbio de modo. Advérbio que deriva da palavra desafinar ou do verbo desafinar. Então, desafinadamente é outro advérbio. A dica que eu dei para vocês, se vocês virem uma palavra terminada em desafinadamente, alguma coisa com mente, e deriva de outra palavra, ela é um advérbio de modo. É o modo como ele cantou, desafinado. Tranquilamente, outro advérbio. Realizou-se hoje, outro advérbio aqui, tem 2. Então não é a resposta da questão, porque ele quer uma alternativa em que não tenha 2 advérbios. Letra E. Ela falou com calma. Ela falou calma e sabiamente. Sabiamente, advérbio, modo como ela falou. Calma também, advérbio. Tem 2. A única aqui que não tem 2 advérbios é a letra A. Porque ele permaneceu, aqui é verbo, muito calado. Muito aqui é só advérbio. Calado não é advérbio. Calado é como você é. Você é calado, tímido, alegre, feliz. E como é uma qualidade, é como é um estado em que ele se encontrava, não é advérbio, é adjetivo. Ok? Então a resposta para essa questão aqui seria a letra A. Aí, quer mais uma alternativa? Vamos lá. Analise os advérbios em destaque, classificando-os de acordo com a circunstância a que eles se referem. Hoje fomos surpreendidos com a chegada dos visitantes. Hoje é o quê? Advérbio de tempo. Não me incomodo com sua impaciência. Não é o quê? Negação.
Talvez eu compareça ao seu aniversário. Isso aqui não é uma certeza que você vai ao aniversário. É uma possibilidade, é uma incerteza, é uma dúvida. Então é advérbio de dúvida. Estamos muito contentes com sua aprovação. Como você está contente, mas está muito contente, você está dando intensidade ao seu contentamento. Então é intensidade. Letra E. Alegremente, Pedro se despediu de sua família. Alegremente, advérbios que terminam em mente são advérbios de modo. É o modo como ele se despediu. Se despediu alegremente. Então é advérbio de modo. Difícil isso aqui? Não, Michael. Não, né? Só pegar um pouquinho mais aí de prática e vai embora. Esse quadro vai resumir. Vocês pegam esse quadro, estudam um pouco mais, mas vai resumir tudo que a gente falou. Ó. Tipo de advérbio, tipo de afirmação. É sim, certamente, efetivamente, realmente. Então, certamente, efetivamente são advérbios de afirmação. Pode ser também de modo. Pode ser de certeza, né? No caso. Que é uma afirmação. Negação. Aqui tem um exemplo não, né? Quando você nega, você diz não. Quantidade de grau. Ou seja, muito, pouco, tanto, tanto mais. Bastante, demasiado. De tempo, agora, amanhã, depois, cedo, tarde, ontem, anteontem. Lugar, abaixo, acima, acolá, de trás, perto, longe. Todos eles são advérbios de lugar, que indicam o lugar. E modo, assim, aliás, depressa, devagar, melhor, pior. Então, não comas assim que te faz mal. Ou seja, o modo como você está comendo vai te fazer mal. Então, é advérbio de modo. O gato escondeu-se acolá, ou seja, você está dizendo um lugar, né? E ela virá amanhã, você está dizendo o tempo, então amanhã é advérbio de tempo. O teste era bastante difícil, então você está dando intensidade, grau, do quanto é difícil, então bastante é um advérbio de intensidade. Ou de quantidade de grau. Ele não gosta de gelado de baunilha. Ele não gosta, é uma negação de que ele não gosta, né? De que ele gosta. Então, sim, eu vou convosco à visita de estudo. Você está dando uma afirmação, então sim é advérbio de afirmação. Certamente eu vou com vocês à visita de estudo, também seria um advérbio de afirmação. Interrogativo. Oi. Na prova pode aparecer quantidade no lugar de intensidade, né? Pode. Pode ser de quantidade, de intensidade, de grau. Tudo é sinônimo. Tá bom? Então, você está muito feliz ou pouco feliz? Isso é intensidade, isso é quantidade, é grau de felicidade. Pode ser a mesma coisa. Tá? Então, vamos para mais um aqui. Acho que é só mais umas duas e a gente chega ao final, tá? Chegando no final. Assinala a alternativa em que a forma verbal destacada está no tempo presente. Opa, questãozinha do presente. Eu falei para vocês que no presente a coisa está acontecendo, né? É agora, é hoje. Então, qualquer coisa que se refira a passado não está no tempo presente. Assim como se estiver no futuro também não vai estar. Então, um dia uma médica conversou com ela. Ou seja, um dia é no passado. E conversou também está no passado. A coisa já aconteceu. É pretérito perfeito. Passado perfeito. A ação já aconteceu. Letra B. Ainda não conseguia deixar de se espantar. Conseguia, essa terminação aqui é pretérito imperfeito. Ele não conseguia deixar de se espantar quando alguma coisa aconteceu. Certo? Não aconteceu de fato essa ação como um todo. Ele não conseguiu. Porque se ele tivesse conseguido, seria pretérito perfeito. A ação tinha sido concluída. Então, como ele quer no presente, nenhuma dessas aqui é a nossa resposta. Aqui é tempo, pretérito perfeito. Aqui é pretérito imperfeito. Porque o marido está mais envelhecido. Está agora. Então, é presente. Esse verbo está no presente. Tá ok? Então é a resposta para nossa questão. Vamos para as outras alternativas. O certo, quando o amor deixa de existir, seria separar-se. Ou seja, isso aqui é o quê? Futuro do pretérito. O certo seria quando alguém não amasse mais, deixar a outra pessoa. Então o certo seria o quê? Seria deixar de amar antes, né? Na verdade, seria deixar a pessoa, separar-se dela ao deixar de amar. Então, seria, poderia, conseguiria, venderia. Lembra daquela conjugação. É pretérito, é futuro do pretérito, né? É uma possibilidade do que poderia ser. Ok? Letra E. Para que novas histórias de amor pudessem nascer. Se pudesse é o quê? Subjuntivo. É uma dúvida. É uma incerteza. Ok?
Então a resposta correta seria o quê? A letra C aqui, né? Então vamos para mais uma. No período, imaginava que não teria chance alguma, no entanto, me candidatei. As formas verbais destacadas expressam correta e respectivamente sentido de quê? Letra B. Alguém mais? Letra B. É letra B, né? Ó, por exemplo, eu poderia ter ganho mais dinheiro, eu poderia ter vendido, eu teria mais dinheiro, eu conseguiria mais. Então, sempre você, quando fala isso, você está colocando uma hipótese, é uma coisa que você está imaginando que pode ser. Então, teria, nem imaginava que teria chance. Ou seja, não, eu tinha uma hipótese de que eu nem teria chance de ganhar, mas eu me candidatei. Então, como eu me candidatei, isso já aconteceu, a ação já concluiu. Foi concluída. Então, é hipótese e ação concluída. Ok? Vamos para mais um rapidão. Ontem eu... Aí você tem que conjugar o verbo sentir, né? Aí conjuguei para mim. A letra A, né? A resposta dessa questão é a letra A. Ó. Ontem eu senti tanta saudade de você. Foi ontem. É pretérito perfeito. A ação aconteceu. O sentimento ele sentiu por completo. Então é sentir. Não é sentiria. Sentiria se fosse futuro, possibilidade. Sinto é como se fosse presente. E não é presente que ele quer que conjugue. Sentirei é futuro. Sentia é passado imperfeito, pretérito imperfeito. Tá bom? Amanhã, amanhã finalmente nós, como amanhã é futuro, esse verbo tem que ser conjugado no futuro. E como ele está usando nós, tem que usar a conjugação certa para nós no futuro, do verbo chutar. É letra E. Amanhã nós chutaremos essa bola, né? Amanhã finalmente nós chutaremos essa bola. Amanhã finalmente nós jogaremos no estádio. Amanhã finalmente nós teremos, ou seja, todos eles são conjugados no futuro, porque isso vai acontecer. Essa aqui, eu acho que é a última aí. Essa questão é boa porque ela tem duas coisas aqui. Ela quer saber se você conjuga o verbo corretamente e também se você bota as palavras no plural no tempo certo, na pessoa certa, né? Então, ó, para diminuirmos a poluição do nosso planeta, muitos produtos tóxicos precisarão ser evitados. Estaria correto. Só que esse precisarão ser evitado, tá errado, porque aqui tinha que ir no plural, ó, evitados. Porque é produtos tóxicos. Aqui é plural, é mais de um produto. Então, precisarão ser evitados, estaria correto, mas aqui como é evitado, é um erro de conjugação, não é a alternativa certa. Precisará ser evitados. Aqui, ó, já fez o contrário, né? Aqui é precisarão ser evitados. Estaria correta, mas como tá precisará ser evitados, não. Porque aqui não é só um produto que precisará ser evitado, é produtos precisarão ser evitados. Então, para diminuirmos a população de nosso planeta, muitos produtos precisam ser evitados. Letra C é a correta.
Aqui, a letra D, precisariam ser evitados, estaria correta. Mas como está evitado, está errado. Aqui precisou não. Porque precisou já está no passado. É como se não faz tanto sentido. Ó. Para diminuirmos a população de nosso planeta, muitos produtos tóxicos precisou ser evitados. É como se isso aqui já realmente já tivesse acontecido. Como se a gente já tivesse diminuído a contaminação ou a poluição. Mas não, ele está dizendo aqui, ó, é uma possibilidade para o futuro, né? Então, como é uma possibilidade para o futuro, é uma teoria para o futuro, para diminuirmos a população no futuro, muitos produtos tóxicos precisam ou precisarão ser evitados. Estariam corretos. Então, a letra aqui correta seria a letra C. Tá bom? A aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, todo mundo de acordo?